narrativa, né? A gente continua em Brasília. O União Brasil decidiu abrir um processo pela expulsão de Luciano Bivar do partido. A gente recebe o repórter Bruno Pinheiro, que conversou inclusive com o atual presidente da sigla. Bruno, Bivar quer investigação própria sobre o incêndio na casa de praia de Antônio Rueda e o que ele diz sobre o agora rival, hein, Bruno? Essa novela começa a se arrastar. Boa noite, bem-vindo. Investigar o funcionário da residência onde esse incêndio aconteceu e chamou Antônio Rueda de Judas, viu, Tiago? Ótima noite a você, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá entender mais um episódio sobre essa novela, como muito bem o Tiago disse, em relação à legenda do União, envolvendo Luciano Bivar, que me revelou de forma reservada hoje um pouco mais cedo, em uma longa conversa, que Antônio Rueda e a sua irmã chegaram lá e não eram ninguém, na visão do ex-presidente da União, e que lá houve uma construção, inclusive uma construção financeira, e que isso tudo aconteceu ao lado de Luciano Bivar. Quando houve uma junção, a fusão da legenda, realmente tinha os votos ao lado, ou seja, Antônio Rueda era a favor de Bivar, mas que com o tempo e nos últimos anos isso acabou ficando ruim, essa confusão, e agora de fato ele acabou saindo do barco, se tornando um adversário e é visto como Judas diante dos últimos acontecimentos. O ex-presidente me revelou que vai aguardar essa ata chegar, se a ata chegar amanhã ou na segunda-feira, e ele olhar essa ata e essa eleição que aconteceu estiver de acordo, ele vai respeitar. Se não estiver dentro de todo o documento de forma jurídica, ele não vai aceitar esse documento e vai recorrer e vai iniciar uma nova discussão na semana que vem, quando esse documento for liberado, que até agora ele não teve acesso a nada. Diante sobre essas acusações do incêndio nas duas residências, o ex-presidente Luciano Bivar aguarda que o funcionário seja investigado. Ele quer uma investigação do Ministério Público, inclusive, e repete que é uma ilação isso em relação a ele ter incendiado ou até mesmo ordenado alguém que incendiasse essas duas residências. Diante disso, também sobre as 72 horas que já adiantamos ontem aqui sobre aquela reunião que aconteceu, alguns nomes chegaram a falar sobre uma internação do ex-presidente. Ele respondeu que somente o seu advogado é quem vai responder em relação a isso, mas ainda não confirmou sobre essa resposta em 72 horas. Reafirmou que está muito chateado com toda essa situação e de fato vai aguardar esse documento chegar, mas que ele não reconhece essa eleição que aconteceu e continua afirmando também que esse cofre foi roubado. Falando no cofre, é uma luta realmente para tentar chegar na chave do cofre de um orçamento de quase 500 milhões de reais e toda essa discussão em torno de uma eleição que vários governadores e senadores e nomes também relevantes do Congresso Nacional assinaram solicitando ali a expulsão do ex-comandante da legenda. Uma história que vai render, inclusive, um inquérito que está sendo investigado, uma situação na Polícia Civil envolvendo este incêndio. Viu, Tiago? Vai render muitas histórias e muitas confusões, aparentemente. Sabe o que eu queria te perguntar? Você conversou com o Luciano Bivar nessa quinta-feira. Ele sempre foi de falar manso, de falar calmo, raramente ele leva o tom, mas você sentiu o que dele? Ele está nervoso, está calmo? Como é que está o perfil dele? Ele subiu o tom, de fato, disse que foi orientado com seus advogados a não conversar com jornalistas, a não conceder entrevistas neste momento, antes de acessar então este documento. Ele está reunido com a sua família durante o final de semana, retorna à capital federal na semana que vem, mas está um pouco acelerado, querendo contar mais, querendo revelar informações do que ele acompanhou nos últimos anos e sobre essa confusão. Em alguns momentos, eu vou até me limitar no que eu ouvi, mas tem assim um certo xingamento também, mas
reforçando a todo instante que o comportamento que ele viu em relação a Antônio Rueda é um comportamento de Judas e que esse tipo de acontecimento acontece há muito tempo. São histórias antigas e que agora estão se repetindo na legenda. Um sentimento que ele me confidenciou de ingratidão em relação a tudo que ele fez a Antônio Rueda como aluno, como irmão, amigo, e agora acabou virando a chave e ele está sendo expulso da legenda, Tiago. Então estaremos acompanhando essa novela, como a gente vem dizendo, não é? Bruno Pinheiro de Brasília, até daqui a pouco. Bom, Dora Kramer, na política, quando alguém chama o outro de Judas, é que as coisas não vão muito bem. Tem essa discussão, o PSL maior do que o DEM, e isso pode acabar mal, hein, Dora? Pois é, e não adianta o que o Luciano Bivar usa de adjetivo, porque do ponto de vista substantivo, ele está isolado. Ele tem ainda a presidência até junho, mas ele não tem tropa para atuar, ele não tem força, correlação de forças ali dentro do partido hoje é completamente desfavorável a ele. E o partido tem interesse em resolver essa coisa o mais rápido possível, porque isso, claro que rende desgaste, não é um desgaste qualquer, né? Porque nos termos em que as coisas estão sendo postas, realmente a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Mas por que o União, além da questão óbvia, né, de que ninguém quer ficar sangrando em praça pública, União Brasil tem aí uma tarefa pela frente, ele simplesmente quer comandar as duas casas do Congresso. Quer comandar o Senado com Davi Alcolumbre, uma coisa que já está até agora dada, né, já está pavimentada, mas quer comandar também a Câmara com Elmar Nascimento, que é, até agora, o predileto do Arthur Lira, mas não tem essa certeza que se tem em relação ao Davi Alcolumbre. Então, um partido que tem essa pretensão, um partido que tem 3 ministérios, um partido que tem uma dinheirama, terceira bancada da Câmara, uma dinheirama, 623 milhões entre fundo eleitoral e fundo partidário, não é uma legenda qualquer, e não pode ficar se dando ao desfrute de ficar nessa, como que se diz, na boca de Matilde, né? Não é essa expressão que se diz popularmente? Pois é, então não pode se dar esse luxo. Ô Vilela, não sei se incidentes dentro de partidos são normais, nesse caso, se é um incidente normal, pontual, ou se esse incidente é uma consequência de uma fusão de um partido, que você tem pessoas, claro, muitas vezes praticamente da mesma corrente política, mas os partidos vão se engolindo uns nos outros e aí acaba acontecendo isso, concorda? Eu concordo, Thiago. Incidentes, disputas intrapartidárias são muito comuns, mas quando se trata de diretórios nacionais, especialmente dentro das cúpulas partidárias, você tem um histórico, especialmente nos últimos anos, de um certo acerto interno. E o que a gente está vendo nesse caso é um partido que está em conflito, num conflito muito grave, capaz de, inclusive, gerar danos para o próprio funcionamento do partido. A Dora lembrou bem que é um partido que tem condição política de assumir as 2 principais cadeiras no parlamento brasileiro, mas, ao mesmo tempo, tem dificuldades de se articular agora para as eleições municipais. É bom lembrar que faltam 3 semanas para os partidos filiarem os seus quadros para poder disputar as eleições, seja nas capitais ou